Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor, igreja. Vamos aprender e sermos ensinados pela palavra de Deus. Pelas palavras de Deus que o Espírito Santo traz para mim e para você. Que o Espírito Santo de Deus traz para mim e para você. O Espírito Santo, a primeira coisa que ele quer nos lembrar é que eu e você não estamos sozinhos. Lili, eu sei essa palavra. Não é sobre o quanto eu e você sabe, mas o quanto temos praticado. Talvez você hoje esteja forte no teu interior um sentimento de eu estou só, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Tudo isso é uma mentira que precisa ser desconstruído pela palavra de Deus, que é a verdade. Porque eu e você somos sim amados pelo próprio Deus, o nosso Pai, aquele que quis que eu e você existíssemos. Então, a partir do momento que entramos em contato com a palavra, toda a fortaleza mental, mentira, engano, cai por terra agora em nome de Jesus. E seja livre desse espírito de opressão. E seja livre desse espírito territorial de opressão, te diz o Senhor. Agora, no nome de Jesus. Porque este é o reino a qual eu e você pertencemos. E muitas vezes não estamos atentos para discernirmos os espíritos que estão no território e na vida das pessoas. E essas pessoas muitas vezes entram na nossa casa. E essas pessoas muitas vezes estão no ambiente com a gente. Mas no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento. E no nome de Jesus, esse território seja conquistado por Jesus, e passe a haver paz, e passe a haver amor, e passe a haver bondade, misericórdia, e vocês verdadeiramente possam viver o melhor de Deus, tá? Que essa família, em nome de Jesus, que este ministério, que esta empresa, que este ser humano que hoje é carnal, que hoje não anda pelo Espírito Santo de Deus, que não obedece às palavras de Deus, que o Deus Todo-Poderoso possa fazer uma intervenção nessa casa para convencer essa vida a vocês se tornarem um e vocês andarem debaixo da mesma palavra e da mesma liderança. Que não haja divisão nesse reino. E a palavra de Deus nos mostra lá em Ezequiel, quando o Pai traz agora o Espírito Santo para que tenhamos discernimento, o reino estava dividido, mas Deus ele faz uma promessa que não ficaria mais desta maneira, mas que eles seriam governados apenas por um reino. Eu acredito que é lá em Ezequiel 37, isso mesmo. Só um pedacinho para eu e você entender. Lá em Ezequiel 37, verso 23, assim nos diz o Senhor: não se mancharão mais. Deixa eu iniciar do verso 22. Farei deles uma só nação na sua terra, nas montanhas de Israel. Eles terão um só rei para governá-los, e não serão mais divididos em duas nações, nem separados em dois reinos. Então veja, um só rei para governá-los. Fim da divisão. É o fim da divisão. Não serão mais governados, né? Serão governados só por um rei e não serão. O Estado é que estavam na divisão, estavam separados, estavam divididos. Não havia só
se trouxermos para hoje apenas uma influência espiritual que é o reino de Cristo. E assim pode estar acontecendo nesse território aonde você está, aonde há divisão, aonde existem pessoas carnais e aonde você está na liderança do Espírito Santo. Então eu e você vivemos uma vida espiritual, mas temos convivências com pessoas carnais para que você possa ter entendimento, como assim ministrou a mim o Espírito Santo e tem ministrado na minha vida. Então, além de não estarem mais divididos, de não estarem mais separados, além de ter apenas um rei que o governa, ou seja, não se mancharão mais com ídolos. Então não ia haver mais idolatria, nem com ações nojentas, nem com pecados de desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar e de me trair. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar e de me trair. Eu os purificarei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. É o que eu profetizo em nome de Jesus na tua vida. Que vai haver santidade, pureza, separação, santificação, o reino de Cristo na tua família, na tua vida, sendo governados pelo Espírito Santo, pelo controle do Espírito Santo, sendo alimentados, ensinados e dirigidos pela palavra de Deus que é vida, pelo reino de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Então creia nesta promessa. Por mais que o cenário seja contrário, por mais que você seja uma mulher ou um homem, como Abigail, ela tinha um esposo que era carnal, que não temia a Deus, Nabal. Mas ali, com a morte de Nabal, Abigail, Davi, porque conheceu aquela mulher sábia, aquela mulher prudente, aquela mulher que preservou a sua casa e a vida daqueles que estavam dentro da sua casa. Muitas vezes a gente acredita que se posicionar pela aprendizagem do mundo e da questão feminina é um posicionamento de rebelião. Uma mente que reclama, uma mente insatisfeita, uma mente que não aceita os processos de Deus, que não pratica a palavra de Deus. Então, posicionamento não é eu ir para lá na frente do outro, gritar com o outro, dizer desaforo, você não manda em mim, eu vou sim para a igreja. E veja, seu marido ou sua esposa é totalmente carnal, você é espiritual. Então você vai servir na igreja. Aí seu esposo chega lá, um exemplo, do trabalho e não tem uma esposa que possa colocar um café, que possa estar ali para fazer um cafuné, para passar um tempo com seu esposo. O esposo chega em casa, tá a mulher lá, servindo na igreja, tá os filhos lá. E chega o fim de semana, seu marido é carnal. Ele não é espiritual. Entenda essa palavra. Então aí chega o fim de semana, seu esposo quer sair, mas não, eu tô servindo na igreja. Então você tá abrindo brecha, deixando de cumprir a palavra e de servir. Porque quando nós nos submetemos a um homem, debaixo dessa palavra, nós estamos nos submetendo a Deus, porque é Ele que estipulou esta lei, esta orientação. Mas Deus, Ele tem os processos, e mesmo quando você diz ao seu marido ou a sua esposa que possa não obedecer a palavra e ser ganho sem palavras, que possa não dar crédito à palavra, e o próprio Deus está endurecendo o coração. Para quê? Para que Deus seja conhecido e a manifestação do seu poder. Se Deus ele é soberano, por que ele simplesmente não tirou o povo dele do Egito? E mesmo que Faraó não quisesse, porque não tirou o povo, não é dele? Por que tem que avisar Faraó? Aí Faraó não quer, Deus manifesta o seu poder até que ele libere o seu povo. Então eu vejo que o reino do nosso Pai, existe leis, existe submissão para todas as pessoas.
O cabeça de Cristo é Deus. Então, Jesus não fazia a sua vontade. Ele fazia a vontade do Pai. O cabeça da mulher é o seu esposo. E o seu esposo, a cabeça dele é Cristo. Então, veja, cada um tem que ser submisso a uma cabeça, a um governo. Então, Abigail tinha esse homem. E ali Davi conheceu aquela mulher prudente, aquela mulher sábia, aquela mulher posicionada. Quando soube que sua casa estava sobre um decreto de morte, estava vindo ali a destruição, ela se posiciona em humilhação. Ela não vai lá e joga a culpa toda no marido. Ela meio que atrai a culpa para si. Ela se humilha na presença de Davi. Ela pede o seu favor, porque todos seriam beneficiados. Então veja a diferença. É um espírito humilde. Um espírito humilde. Um espírito humilde. Deus me traz agora essa palavra que nós não estávamos para falar. E eu vou abrir aqui, mas deixa eu terminar. Então, o que o Senhor quer trazer com essa palavra? Nós temos aprendido no Restauração da Alma, com a palavra de Deus, que Deus, Ele forma a Eva. Que Deus é um Deus que dá forma. Que Deus é um Deus que forma. Ele diz que nos formou no ventre. Ele diz lá em Salmos 139 que Ele nos viu ainda quando era informe. Então Deus é aquele que cria, é aquele que dá forma. Então gere esse marido, gere essa mulher no Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus, em oração, em jejum, com a palavra. E creia na intervenção divina, na mão poderosa de Deus. Então, você está casado com alguém carnal e deixa de cumprir o seu papel de auxiliadora, de companheira, de você e seu marido andar na mesma missão e servindo na igreja. E não serve na sua casa aos seus filhos, e não serve na sua casa ao seu marido. Então você deixa essa falta e esse vácuo. Aonde o primeiro lugar onde tem que ser servido é na sua casa. O primeiro lugar onde tem que ser construído a arca é para você e sua família. Foi o que Deus orientou Noé. Então você quer ajudar na salvação das almas, no serviço de Cristo? Ok, glória a Deus. Mas chegará o tempo em que não haverá divisão na sua casa, em que ambos serão espirituais. Mas hoje existe alguém carnal. Então isso é ser dirigido pela sabedoria que o Espírito Santo vai liberando nas situações. Alguém que está em oração, alguém que tá em relacionamento com Deus. Então posicionamento, quando eu me posiciono a orar, isso é uma posição. Quando eu vou buscar, isso é uma posição, buscar a Deus, a sua orientação. Quando eu me posiciono em ser submissa, em ser companheira, em ser auxiliadora, isso é um posicionamento. Eu estou praticando a palavra, eu estou crendo, eu estou tendo fé em Deus. A minha fé está me movendo. Eu estou me submetendo a Ele, a sua palavra. E aquele que não quer obedecer vai ser ganho sem palavras. E aquele que não quer obedecer, que está com seu coração duro, a mão poderosa de Deus vai agir para que a vontade de Deus seja estabelecida no ambiente. Que é assim que o Espírito Santo nos orienta. Então, nessa palavra, veja. Um rei igual ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só governador e obedecerão fielmente às minhas leis. Eu vejo que o sacrifício de Cristo nos capacita, nos libera poder para vivermos a tão vida que é a vontade de Deus. Que vida, Lilian? A vida de santidade, a vida de separação, a vida da obediência, de seguir ser orientados no seu casamento, no seu relacionamento com o seu marido, no seu relacionamento com os seus filhos, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus, por nenhum outro ensinamento. Nenhum outro ensinamento. Porque se nós confessamos que amamos a Deus, então nós obedecemos a sua vontade. Quando devemos amar a Deus, primeiramente,
e amar o próximo como nós amamos. Nós queremos paciência, então a gente dá paciência. Nós queremos amor, então a gente dá amor. Então essa é a plantação que você vai gerar de frutos do Espírito Santo de Deus. Porque a carne, a natureza humana, ela gera egoísmo, ela pensa só em si, primeiro é ela. Então, existe um falso ensinamento por conta dos falsos ensinamentos que entraram dentro da igreja, que os próprios líderes, pais, mães, quando eu falo líderes, é todas as pessoas que possuem alguma autoridade, algum status de liderança, se deixaram entrar dentro da sua família. Então, quem guia essa família hoje, quem guia esse ministério hoje, quem guia a sua vida hoje é o ensinamento contrário às palavras de Deus. Como assim? Eu ouvi da boca de uma irmã e aquilo na hora me entristeceu, porque Deus já ministrava essa palavra e Ele me mostrou a realidade do vale. Então, ouvir isso de alguém carnal, que é descrente, ok, mas ouvir de alguém que está na casa de Deus, que ama Deus, que vai aos cultos e diz, não, você tem que amar primeiro a si, porque primeiro você se ama para depois amar o próximo. Irmãos, primeiro você ama a Deus. E quando você ama a Deus, você faz a vontade de Deus. Então, é humano aquilo que está acontecendo na vida de Jesus? Não é. Mas Jesus não estava numa guerra contra humanos. Mas existia um reino espirituais, forças que aqueles seres humanos não sabiam, mas que estavam sendo controladas por essas forças. Para quê? Para matar Jesus, para parar Jesus. Porque o diabo ele não queria que eu e você tivéssemos essa condição de viver uma vida de obediência a Deus, porque desde o princípio o que Ele quer é desobediência. O que Ele quer é que a nossa mente siga outro ensino. O que Ele quer é que a nossa mente pratique outro ensino, mesmo tendo dentro do nosso coração a palavra. No final, na sua decisão final, o que Ele quer é que você saia da cruz, é que você desça da cruz, é que você saia deste lugar de onde? Da salvação, da sua casa, da vida dos seus filhos, da vida do seu marido. Porque quando temos esse discernimento que o reino a qual estamos lutando não é sangue e carne, não é contra esse cérebro do seu marido, dos seus filhos, das pessoas que trabalham com você, das pessoas que estão aí diante de você, juiz, a qual você tem o discernimento de que está falando mentira, de que tem espírito de manipulação. Então, como julgar essa causa? Como julgar essas causas? Como julgar essas causas? Então, Jesus, você vê que ele tem todo o poder e todo o acesso e ele podia destruir os humanos. Mas quem foi destruído era o poder, as influências que o reino do diabo tinha sobre a vida dos seres humanos. E isso foi conquistado na cruz, alguém que ficou, alguém que sofreu as dores. E Abigail, ela fez isso. Ela se colocou ali mesmo tendo um esposo totalmente carnal, sem ser temente a Deus. E ela ganhou um novo casamento após a morte do seu esposo. Mas quantas pessoas, porque essa pessoa está na vida carnal, aí pega-se de teorias, eu tenho que me amar, eu vou ficar nesse relacionamento que não atende às minhas demandas carnais. Mas uma pessoa plena em Deus consegue ficar vivendo com uma pessoa carnal, mas com esperança, gerando esse marido no ventre para ser o marido espiritual. Alguém que segue e obedece às palavras. Por quê? Porque eu e você já fomos carnal. A gente esquece que um dia a gente foi carnal, que um dia a gente seguiu os sentimentos, que um dia a gente seguiu as emoções. Sutilmente estamos deixando entrar outros ensinamentos e não é a palavra praticada, porque o que o diabo quer, o reino espiritual, é a desobediência.
Mas hoje somos capacitados por Cristo para viver a vida que agrada a Deus, uma vida que segue as suas leis. Então a sua carne não quer viver, entre aspas, nesse casamento desprazeroso com esse homem carnal, com esse Nabal. Mas isso não impede eu e você de orar, de buscar e de crer no melhor de Deus. Porque você fez uma aliança até que a morte nos separe. Então é porque o homem é carnal que vai separar você? Então tenhamos esse discernimento, porque eu também fui ensinada nesta palavra. Então qual é o futuro? O futuro é: viverão na terra que é. Antes, vamos refrisar qual é, um rei igual ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só governador e obedecerão fielmente às minhas leis. Quem que disse hoje? Deus estipulou as autoridades. Mas você quer porque quer que uma autoridade obedeça à palavra de Deus. E esse ser humano carnal está totalmente resistindo na sua mente. Aí você continua lá, xingando. Mas não. O cristão vai orar, o cristão vai jejuar. E toda fortaleza que está diante da vontade de Deus é que cai por terra. Não é a vontade do ser humano que é contrário e não leva em consideração as coisas de Deus. Sua irmã aprendeu isso. Sua irmã está aprendendo e está nesse caminho. Tem que praticar. Enquanto estiver aqui, meu Deus. Então foi por isso que eu fui tão ferida. Porque eu não lutei contra os seres humanos. Esse corpo é físico. Esse corpo é físico. O cérebro é físico. Então ele pode ser afetado. Você mesmo pode afetar o seu cérebro, trazer uma alteração para o seu cérebro, trazer uma violência para essa carne, para essa parte física, com os seus próprios pensamentos, com aquilo que você gera de engano e de inverdade, por não conhecer a palavra. Outras pessoas podem te ferir, por quê? Porque você está praticando a palavra. Porque você está fazendo a vontade de Deus. E é esta palavra que Deus vai trazer para mim e para você, que nós vamos entrar nela. Mas vamos terminar Ezequiel pausadamente para você entender. Mas quando estamos nesse momento, não é fácil. É por isso que a aceitação na mente faz com que eu e você não entrem em rebelião. Eu aceito. Você entrou nesse casamento. Você está nele, formou uma aliança nele. Então você precisa de uma intervenção do céu. Porque você também teve uma desconstrução mental. De engano, de mentira. E hoje você vive a saúde se você pratica a palavra de Deus. Se você segue esse ensinamento. Se nosso destino é o céu, com que nos haveríamos de nos preocupar? Se nosso destino é o céu, como que a palavra de Deus hoje não é mais suficiente? Como que Deus salvou Lilian na infância, na juventude, na vida adulta? Aí hoje Deus me leva e eu conheço outros ensinamentos. E ao invés naquele lugar de conhecer a palavra de Deus que já fala muitas das coisas que seres humanos formaram com as suas mãos, porque são ídolos humanos, eles fizeram com as suas próprias mãos as teorias. Aí agora as teorias passam a me ensinar. Então, eu vivi até agora salva, com livramento, proteção divina. Nunca conheci esses deuses, nunca conheci essas teorias. Não manteram a minha vida, não me limparam do pecado, não me deram o que eu tenho hoje. Aí agora eu vou abrir um espaço para eu levantar um altar, um alicerce, uma árvore para adorá-los. Não. Deus me guiou até aqui. E a cada dia que eu leio mais a palavra, eu percebo que ela é mais do que suficiente para ensinar a minha mente. Ela é mais do que suficiente
para me ajudar a lidar com situações de estresse. Ela é mais do que suficiente para me ajudar a ter habilidades e capacidade para lidar com as minhas emoções. Porque ela me ensina, quando eu estiver com medo, Josafá, eu vou falar com Deus, eu estou com medo, está vindo uma multidão contra mim. Quando tiver um decreto que diz que vai me machucar, que diz que vai me destruir, que o espírito da morte quer me matar, Daniel, eu vou orar, eu vou para a cova e quando eu chegar lá, tem um anjo. Então, se você for tentar não ser ferido no seu cérebro, para você entender que é físico, na parte física, então Paulo e Silas não vai parar na prisão. Ele vai ter que lutar contra os seres humanos que estão com essas práticas. Se Daniel não aceitar o decreto, ele vai ter que lutar com o rei. Mas ele foi. Ele foi. Então por que estamos com medo? Se sempre existiu uma força maior, não é o físico. Não é o físico que é forte. É Deus que é poderoso. E a eles estavam debaixo da obediência da vontade e da palavra de Deus. Então eles foram feridos no físico. Mas ainda assim, eles não resistiram à vontade de Deus. Eles continuaram falando a verdade. E porque falavam a verdade, porque faziam o que Deus queria, foram parar na prisão, foram parar na cova, foram parar na fornalha. Cadê este povo que parece vulneráveis e que o reino espiritual a qual nós lutamos, ao reino que é do diabo e que tem perseguido para matar Jesus dentro de nós e que influencia sim seres humanos contra nós, para que eu e você venha machucá-los? Por isso que ele põe os seres humanos. Por que você acha que aquelas autoridades conseguiram tocar em Paulo e Silas? Porque eram seres humanos que estavam realizando aquela obra. Eles tinham uma opção: ou eles lutavam contra os seres humanos, ou eles iam para a prisão, em silêncio, sem rebelião, confiando numa intervenção que humanos não veem, mas que estavam sobre a vida deles. Como você vai para uma cova, irmãos? Eu fico pensando, descer numa cova que tá cheia, você acha que Daniel não sentiu medo? Que a carne dele não estava não? Mas por que ele conseguiu assentar todas as emoções diante de um decreto? Como ele conseguiu assentar todas as emoções e manter o equilíbrio? Porque ele estava orando quando soube do decreto. Como conseguir ficar dentro da prisão cheio de feridas físicas, cheia de feridas no cérebro? Porque eles estavam louvando, mantendo a saúde mental da sua mente, lembrando as palavras de Deus. Então seremos feridos. Não tem para onde correr. Por quê? Porque estamos falando a verdade. E homens carnais que não seguem a verdade. E homens que estão até dentro da própria casa de Deus, mas que são influenciados pelo reino de Satanás. Porque Jesus falou para os judeus e os fariseus que a obra que eles estavam realizando era do pai da mentira. Jesus, veja, a gente está com medo de falar a verdade. Ai, meu Deus, vai magoar, mas é a verdade. É a verdade. É o discernimento que Jesus está dando do espiritual ali, ó. Quem está governando a mente de vocês e o Pai a qual vocês estão obedecendo, por mais que vocês acreditem que o Pai de vocês é Deus, vocês estão realizando uma obra das trevas. Vocês estão obedecendo ao diabo, ao pai da mentira. Olha o discernimento espiritual. Então, aqueles seres humanos que tinham corpos físicos estavam obedecendo na sua mente ao reino das trevas. Mas eles acreditavam estar fazendo a vontade de Deus. Veja como nós podemos, na nossa mente, estarmos dentro de uma imagem, uma construção mental enganosa, aonde nós acreditamos estar fazendo o que Deus quer,
mas na verdade estamos fazendo o que as trevas querem. Então por que eu me feri tanto? Porque eu não lutei contra os seres humanos. Eu já vivi situações em pessoas falarem mentira na minha frente e Deus mandou eu ficar calada. E depois fui chorar, gritar no meu quarto, porque foi horrível o que a pessoa fez. Mas depois ele me deu discernimento porque me pediu para ficar em silêncio. Então tem coisas que você vai obedecer à vontade de Deus. Mas eu tinha todo o direito de me defender. Daniel tinha todo o direito de se defender, mas ele ficou calado. E Deus o livrou, até porque se os leões fossem comer Daniel, ele só ia comer esse corpo. Estava salvo. Salvo, ia viver eternamente na casa do seu Pai, de Deus, no reino de Cristo, seu irmão. Aleluia, glória a Deus. Se Paulo e Silas morressem, era só esse corpo. Você está entendendo a estrutura que hoje a minha mente desfruta e ainda muito a ser ensinada pelo Espírito Santo? E porque eu desfruto da paz de Deus? E por que quando obras violentas se levantam contra mim, usadas sim por seres humanos, porque a gente tem que deixar isso nítido, que às vezes é a sua própria família, é as próprias pessoas dentro do ambiente com você, que vão lhe dizer palavras que não é verdade. Mas como você vai combater na sua mente essa inverdade se não conhecer o que você é na palavra? Então, o máximo que eles podem fazer é atingir o físico, o seu cérebro. Mas ainda assim, Deus, se assim Ele permitir, Ele também diz, eu curo, eu curo, eu curo, eu curo. Acaso aquele que disse ao cérebro, se forme desta maneira. Aqui é o lugar das emoções. Aqui é o lugar disso. Aqui é o lugar daquilo. Ele não pode mexer nessa estrutura? Acaso o oleiro, que tem nas suas mãos lá o vaso quebrado, não pode dar forma a esse coração? É a este reino que eu pertenço, que não tem nada que para ele seja impossível. Mas o que o diabo tem roubado de nós é a nossa fé em Jesus Cristo. E quando você tem fé, você espera, você tem paciência, porque você está esperando em Deus, não é no ser humano. Você está esperando na intervenção divina. Então, se Ele criou as leis, se Ele estipulou as autoridades, e essa autoridade não quer obedecer a sua palavra, o que essa autoridade vai experimentar? O que este território vai experimentar? A você que está com o espírito de obediência a Deus, à vontade de Deus que estipulou essas leis, vai experimentar a mão poderosa dele. Porque essa pessoa está como resistência espiritual para obedecer à vontade de Deus no físico. Então o que vai prevalecer é a vontade de Deus. E eu e você fomos chamados por Deus para falar a verdade, para viver a verdade e para fazer a vontade de Deus e não aquilo que hoje outros ensinamentos têm nos ensinado. Se Deus sustentou eu e você agora, porque Deus agora está te dando uma profissão ou está te levando, fazendo você passar pelo mar, eu não preciso saber por que Ele me enviou lá. No tempo certo Ele vai dizer porque Esté está naquele lugar. Então entenda, é necessário passar em Samaria. Existe um mar para você passar antes de chegar em Canaã. Você entende? E o que Deus quer lembrar a mim e a você, a gente já terminou aqui já, né? Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles, e ali ficará para sempre. Que reino, que presença vai ficar na tua casa, no teu ministério, na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, a presença de Deus. Então, viverei com eles e serei o Deus deles. E eles serão o meu povo, quando eu puser o meu templo ali, para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor,
separei o povo de Israel para ser meu. As nações veriam santidade, pureza, separação, a presença de Deus, tudo que Deus fez. E eles seriam o povo de Deus e Deus seria o Deus dele. Espero que Deus ainda permaneça sendo em você o seu Deus. E a palavra que o Espírito Santo quer nos lembrar está em Jeremias. Sim, eu não estou esquecida de Abigail. Eu vou abrir aqui para mim e para você, tá certo? Não estou esquecida dela. Está em Jeremias que o Pai vem nos lembrar. Deixa eu só ver aqui de Abigail, que eu não tô lembrada. É 1 Samuel 25. Daqui a pouco a gente abre lá. Mas vamos finalizar aqui Jeremias, não é a parte de Jeremias, que Deus quer lembrar a mim e a você. Que eu e você estamos cercados. Que eu e você não tenhamos medo de falar a verdade. Não tenhamos medo de fazer a vontade de Deus. Deus quer trazer para a nossa consciência a nossa verdadeira missão. É viver a verdade, é praticar a verdade, é falar a verdade. Quando Deus ele confronta os falsos profetas, se eu trouxer numa linguagem para você entender, qual era a indignação de Deus? Porque aquelas falsas palavras não traziam uma exortação para mudanças, mas mantinham aquelas pessoas na vida errada, como se elas estivessem fazendo as coisas certas. E Jesus, ele pagou um alto preço pela salvação das almas. Então, se você falar a verdade e, infelizmente, alguém te ferir por causa da verdade, você está fazendo a vontade de Deus. E tem que crer que mesmo que seja atingido no físico, em seu cérebro, seja ferido, Deus, ele cura, ele restaura, ele faz, ele dá forma. Ele estanca. Estou tentando encontrar a palavra daquilo que o Espírito Santo quer trazer para mim e para você. Então, ele quer lembrar para mim e para você que está sobre a nossa vida, que está sobre a igreja, para não ter medo. Se a igreja voltar a falar a verdade, a ensinar a verdade, se posicionar para a verdade, mas estão tudo encurraladas na parede. Porque as pessoas que estão no meio e às vezes têm percepções erradas, usam no seu imaginário errado. E aí, não, é a igreja que adoeceu, é a igreja que é rígida demais, é a igreja que quer... Você tá entendendo? Então a igreja tá colocando a igreja na parede, encurralada. E Deus quer que a gente volte a falar a verdade. Volte a se expor. Volte, mesmo que a gente vá parar numa prisão. E mesmo que a gente perca a vida. Foi isso que está lá em Apocalipse, que me traz agora o Espírito Santo. No máximo, só pode matar o nosso físico. Mas vai morrer pregando, falando e vivendo a verdade. Sendo ensinados e falando para as pessoas o que Deus diz. Apocalipse 2 fala lá, no verso 10. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão algum de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E, como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Então, o diabo vai colocar vocês numa prisão. E ele pode usar um ser humano para te levar a essa prisão. Para te colocar dentro do poço. Quem colocou Jeremias dentro do poço? Foi humanos. Mas aquela era a vontade do reino espiritual, do reino de Deus? Claro que não. Mas esse desejo de matar, de aniquilar, de calar a voz profética de Jeremias, de ele parar de falar a verdade, quem quer isso? Vamos discernir.
É o diabo, é ele que não quer que fale a verdade, porque ele quer manter as pessoas no engano. Porque ele quer manter as pessoas na mentira. Então é o reino dele que quer parar eu e você, embora use seres humanos. Mas eles estão sob influências espirituais do mal. Estão no erro, por isso que praticam essas obras. Porque uma pessoa controlada e governada pelo Espírito Santo de Deus, um filho de Deus, não vai realizar essa obra. Então não se engane. Fala que ama a Deus, vai para a igreja, pratica toda a religião, mas no final está perseguindo para matar você. Esse ser humano está sob uma influência do reino das trevas. Não está sob a influência do Espírito Santo. Vai haver divisão no reino de Cristo? De querer matar você? Então ele está dizendo, é o diabo que vai pôr você na prisão. Mas quem foi que executou esse plano de pôr na prisão Paulo e Silas? Seres humanos. E era o desejo de que reino? Colocar eles na prisão? Do diabo. Mas usou seres humanos. Eu percebo que... Veja que coisa triste. Alguém que é escolhido, já estava no reinado, consolidado, é alguém do coração de Deus, e ali realiza um prazer da carne, porque a carne está aqui ainda, Davi. E ele abre acesso para a espada dentro da sua casa, porque foi a palavra que Deus liberou. Então ele abriu um acesso, não é, se falarmos assim, espiritual, trouxe uma violência física e psicológica para sua filha. A morte do seu filho Absalão. Aí, atuando, veja o que estava atuando dentro da casa de Davi, dentro do exército de Davi, divisão, perdeu paz, estava tendo choro, lamento, as pessoas do seu reino sendo afetadas. Então, veja, um desejo carnal abriu acesso para esses espíritos, porque houve confusão, divisão, até que a ordem fosse estabelecida. Então entenda, na cruz não foi eu e você. É por isso que Paulo e Silas, é por isso que eu vejo, quando Jesus fala na boca para os discípulos, eles vão pedir fogo do céu. Porque essa é a nossa natureza sanguinária, violenta, mas que pode ser, eu não sei se a palavra cabe subjugada, não, é subordinada à carne, à vontade do Espírito Santo, jejuando, orando, sendo ensinados pela palavra, aceitando a vontade de Deus interna. Quando você aceita internamente, a sua carne se assenta. Quando você aceita internamente, a sua carne se assenta. Então veja que houve uma desordem ali, pessoas inocentes foram atingidas por causa de um desejo da carne. Então seu ministério hoje pode estar sobre a espada por causa de quê? Porque com a espada você feriu, você matou a alma que Jesus pagou um alto preço para salvar. Então quem está sobre a liderança escolhido por Cristo, uma mãe, um pai, pastor, juiz, profeta, professores, quem está nesse lugar de liderança tem que ter muita atenção para não matar, porque Cristo morreu para dar vida. E para não ser uma pedra de tropeço na vida dessas pessoas. Porque Jesus falou que melhor seria, né, amarrar uma pedra no pescoço, enfim. Eu acho que é Mateus 5. Deixa eu ver, se não for que o Espírito Santo está trazendo. Que fala, né, sobre assim, que qualquer que for uma pedra de tropeço para essas crianças, que se não for como essas crianças, deixa eu ver se eu me encontro aqui pra gente, tá? Essas palavras é para o meu bem e para o teu bem. Não é para o nosso mal. Eu vou ver se eu lembro aqui de procurar. Eu não tô encontrando.
Lá no verso 17 de Mateus 5, veja só. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Então, a palavra lá em Jeremias que o Senhor quer nos falar, Ele quer lembrar para mim e para você, lá no verso 18 e 19. Escute, Jeremias. Não, eu quero ver a parte que ele fala aqui, daqui das muralhas, é o 15. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das muralhas, e também em voltas da cidade de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram. Estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Então, um povo que era orientado por Deus, que Deus conduziu no deserto, que não conhecia outros deuses, que era apenas dependente de Deus, da provisão de Deus, da ajuda de Deus, de tudo de Deus, eles conheceram outros deuses que foram fabricados por mãos humanas e estavam agora prestando culto, levantando altar para esses deuses. Então, abandonaram essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus. E quando eu vejo que Deus vai trazer essa desgraça para o povo, não é para alguém que pecou, se arrependeu e vive uma vida de buscar agradar a Deus, mas é alguém que está insistindo no erro, está insistindo na desobediência, mesmo sabendo a verdade, mesmo conhecendo a Deus, continua praticando obras más. Mesmo tá assim, e essa pessoa é avisada para abandonar. Essa pessoa tem a certeza que foi avisada, que Deus está falando, mas está insistindo em continuar no erro. Tenha certeza disso. Então eu aprendi, estudando a palavra, que para trazer essa desgraça e esse castigo, eram pessoas que não queriam ouvir e praticar o que Deus falava. Mesmo estando sendo avisado, mesmo tendo todo o tempo de misericórdia e Deus dizendo abandone, e essas pessoas são insistentes e teimosas. Então eu aprendi isso estudando a palavra de Deus. Não é assim do nada o Senhor mandou essa desgraça, não. Tenha certeza que Deus, Ele tentou orientar essa pessoa e essa pessoa permaneceu no erro. Então veja, e aqui na palavra de Deus mostra assim, de pessoas que falam, eu não sei porque isso me aconteceu, eu não sei porque me veio essas coisas. A própria palavra de Deus fala sobre um povo que fica falando dessa maneira e sabe exatamente por que isso aconteceu. Então, o que o Senhor quer que lembre eu e você aqui, que Ele falou para Jeremias, veja, Ele diz assim, Jeremias, prepare-se para ir. Jeremias, prepare-se para ir.
Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias. Todas as pessoas dessa terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas. Preste atenção. Você que está fazendo a vontade de Deus, que está obedecendo a Deus, o Espírito Santo quer que eu e você lembre. Lembre o quê? Que eu e você estamos cercados. Você será... Cadê? Desculpa. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro e um muro de bronze. Eles não o derrotarão. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Então, deixa eu botar aqui em Samuel, mas eu queria encontrar. Lá em Jeremias 7, verso 13. Vocês têm cometido todos esses pecados de que falei. Eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Veja. Lá em Jeremias, ainda 7, 28, você lhes dirá que eles são um povo que não obedecem a mim, o Senhor, o Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade, nem fala mais nisso. Eu queria encontrar a palavra que eles falam assim. Lá no verso, capítulo 8, no verso 21, diz assim. Capítulo 8, verso 21. O meu coração está ferido, porque o meu povo está ferido. Choro completamente desanimado. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Então por que meu povo não foi curado? A palavra de Deus fala lá embaixo. No 2, 9 e 2. Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade. O que manda na terra deles, e eu traria aqui a terra física no cérebro, é a desonestidade. E não há verdade. O Senhor Deus diz: o meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo. E ninguém pode confiar no seu próprio irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó. Todos andam caluniando os seus amigos. Todos eles enganam os seus conhecidos e ninguém fala a verdade. Eles ensinaram a sua língua a mentir, pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Fazem uma violência atrás da outra e tapeação em cima de tapeação. Deus diz que este povo não quer aceitá-lo.
Lá no verso 13, diz assim: E o Senhor respondeu: Isso aconteceu porque o meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhe dei. Eles não me obedeceram, nem fizeram o que mandei. Pelo contrário, foram teimosos e adoraram as imagens do Deus Baal, como os pais deles ensinaram. Agora, escute o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou fazer. Darei ao meu povo plantas amargas para comer e água envenenada para beber. Espalharei o meu povo pelo meio de nações que nem eles, nem os seus antepassados sabiam que existiam. Mandarei exércitos contra o meu povo, até que sejam completamente destruídos. Verso 19. Ouçam o povo de Sião, Sião chorando e dizendo: Estamos perdidos, estamos muito envergonhados. As nossas casas foram derrubadas e temos de deixar a nossa terra. Eu não me encontrei a parte que eles falam que não sabem, porque isso está acontecendo. Mas existe uma palavra que fala sobre isso. Porque no verso 12 mesmo do capítulo 9 fala: Eu perguntei, ó Senhor Deus, por que a nossa terra está em ruínas? Por que está seca como um deserto, tão seca, que ninguém passa por ela? Quem é o bastante inteligente para entender isso? Será que explicaste essas coisas a alguém, para que essa pessoa possa explicar a outros? Então o Senhor diz que o povo dele tinha abandonado os seus ensinamentos que ele havia os dado. Então, lá em 1 Samuel, né? Só pra gente encerrar, porque a gente falou de Abigail, pra você ver o posicionamento desta mulher. 1 Samuel 25. Deixa eu ver onde que tá. Eu pensei que era 1 Samuel 25. É isso mesmo, 1 Samuel 25. Deixa eu ver. Lá, Davi, eu vou ler só a parte que ele louva, né? 1 Samuel 25, no verso 32. Davi respondeu: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que, se você não tivesse apressado e não tivesse vindo me encontrar amanhã cedo, todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Vejam que a destruição seria completa, morte. E ela impediu Davi de fazer aquilo, trouxe juízo para ele, se eu estivesse dizendo assim. Veja, eu quero mostrar a parte em que ela fala, no verso 23, quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: Por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Quem faria isso hoje? A culpa é do meu marido, a culpa é de fulano de tal. Se ela só se amasse aqui, por favor, meu senhor, não me mate não. Mas o que ela não queria que acontecesse com ela, ela também não queria que acontecesse com a sua casa e com todos que estavam lá. Só você vai para o céu? Então você fica e se posiciona pela salvação da casa toda e da família, já que você entendeu que o diabo quer matar essas pessoas. E a questão que Jesus fala aqui, deixa eu ver onde é
que a gente falou aqui, que o Espírito Santo trouxe, o versículo onde ele fala, né? Que qualquer um que for uma pedra de tropeço... Deixa eu ver aqui. É Mateus 18:6. A gente tem que ouvir a palavra, né? Porque é a palavra que nos ensina. E Deus está convidando a sua igreja para voltar a falar a verdade. E não ter medo, porque Ele está conosco e nós estamos cercados. O Espírito Santo nos lembra agora. Então, 18, qual é o verso? Porque já se estendeu, né? Já vai em 1 hora o vídeo. Mas é porque o ensinamento, ele demanda tempo. E eu sei que aqueles que realmente querem obedecer a Deus vai ouvir até o final. Vejam. Lá no Mateus 18, verso 6. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Então, esta é a palavra que o Senhor traz para nós, meus irmãos. E precisamos assentar dentro de nós a palavra e voltarmos a falar a verdade, mesmo que haja feridas físicas em seu cérebro. É para a gente entender. Nós estamos fugindo, não é? Sendo contrários à palavra de Deus. Tome a sua cruz e siga-me. Que cruz pior do que essa carne da gente que a gente tem que carregar com a gente, enquanto Ele não vem nos buscar, até que Ele venha, aquele que amar a própria vida já perdeu. Então, esse é o ensinamento de Baal. É um ensinamento que está dentro das teorias, que você deve se amar em primeiro lugar. Eu encontrei uma pessoa cristã que chegou para mim e fez: meu Deus, o cara é Freud. Quem é Freud? Um ser humano que observou, que era da área da medicina, que levantou aí, enfim, Freud, ou Lacan, ou Klein, ou Vygotsky, ou Vallon, ou Piaget. Por que eu estou falando disso? Porque são seres humanos. Eles são seres humanos. Há divergência entre eles. Não há concordância. Não existe uma coisa unificada. Então, ferramenta é uma coisa. Mas a vida que eu e você somos convidados a viver é uma vida espiritual. É uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia com as palavras de Deus. É uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia com as palavras de Deus. São seres humanos. E como nós estamos nesse caminho espiritual, não podemos pensar como os homens carnais. São seres humanos. Criaram teorias. Conhecem um pouco daquilo que é físico, do corpo humano, do cérebro. Mas a vida que Jesus nos convidou a viver pela salvação das almas, para que elas não permaneçam no engano, mas que sejam livres, libertos, conheçam a Deus, conheçam o poder de Deus, muitas vezes vai nos ferir e não temos como evitar isso, a não ser que venhamos a lutar contra os próprios seres humanos. Mas como nossa luta não é contra eles, mas contra as influências que eles estão sobre elas, para que este reino, esse governante, essa autoridade caia por terra no nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima, muitas vezes, temporariamente. Paulo e Silas não ficaram lá apanhando a vida inteira. Nem Jesus. Nem Daniel na cova.
É para que possamos ter entendimento da palavra, falar a verdade para quem está na prática da mentira e para quem está sobre influências espirituais contrárias à vontade de Deus, muitas vezes seremos feridos sim. Então você acha que o meu cérebro hoje, se eu deixar ele me governar, ele não quer me levar lá para aquele lugar da dor? Ele não quer me levar para o lugar das pessoas que me feriram? E por que eu mantenho vida? Por que todas as feridas que foram me causadas não me paralisou, mas eu consigo abraçar, eu consigo beijar, eu consigo sorrir? Porque Cristo me completa. Porque eu tenho praticado a palavra. Ele diz que eu devo, resumindo, pensar naquilo que é bom. Ele diz que a minha mente tem que meditar na palavra, o prazer tem que estar na palavra. Então, quando ela quer sair desse lugar, eu já guerreio imediatamente. Não, eu não vou me preocupar. Jesus disse que eu não posso estar ansiosa, eu posso não ter dinheiro agora para comprar roupa, porque minha carne deseja comprar roupa. Mas é a realidade do meu guarda-roupa? Não. No meu guarda-roupa tem roupa para eu vestir, nem que fosse uma. Mas se eu for seguir o desejo da carne, de ter condições financeiras, de viver comprando roupa, de viver no salão, eu teria que sair desse lugar e ir para um outro lugar. Mas eu tenho sido atendidas em tudo aquilo que eu preciso. Porque é isto que a palavra diz, que ele é o meu Pai. Deus é o meu Pai. E ele tem cuidado de tudo. Então a paz que eu desfruto hoje, a paz de Deus, não é uma paz do cérebro, de ele não ter sido ferido, mas é uma paz que excede todo entendimento humano. É uma paz que vem de Deus, é uma alegria que vem do Espírito Santo. Eu tive uma situação, estava em um ambiente e eu trabalho muito a escuta hoje, né? E eu estava calma, porque se você está em paz na mente, você fica mais sensível ao Espírito Santo. Ele disse, levanta, fica ali junto daquela mulher. E aí eu fiquei junto dela. E daqui a pouco eu comecei a fazer uma massagem no seu ombro. Daqui a pouco ela começou a chorar. Ela estava sobre um espírito de opressão. Então ali o Espírito Santo me trouxe uma pergunta. Disse, o que você gosta de fazer? Aí ela disse, eu gosto de cantar. Aí uma amiga minha disse, então a amiga minha falou, né? Também cheia do Espírito Santo. Dê uma palhinha. Aí ela começou. Ao único que é digno de receber. Irmãos, eita! Como é bom a gente estar sobre a liderança do Espírito Santo. Antes de ela começar a louvar, eu já tinha tido discernimento, porque eu já tive debaixo de muita opressão espiritual. Então eu estava entendendo que aquela mulher estava sendo oprimida. Então eu já estava no Espírito orando, né? Pedindo a Deus para fazer uma intervenção, porque eu não sou poderosa. E ali, quando ela começa a louvar, eu sabia. Não. E ali, como ela começa a louvar, então eu fiquei sabendo que ela era minha irmã. Eu nem sabia que ela era cristã. Mas quando a minha amiga, cheia do Espírito Santo, fala, dê uma palhinha, e ela começa, ao único que é digno. Eu tive um momento de me encontrar com ela novamente, e quando eu me encontrei com ela louvando. E aí, né, eu tenho um pouquinho do conhecimento, a ferramenta. E eu disse pra ela, essa é a sua arma, essa é uma arma poderosa. Toda vez que a tua mente quiser te entristecer, louve ao Senhor. A palavra de Deus mostra que Saul estava sob um espírito de perturbação, mas quando Davi tocava a harpa, você entende? O louvor, a palavra, contra tudo isso, algum reino pode ficar de pé? Claro que não. Então ela tinha uma arma poderosa, uma arma de prazer, o louvor, para acalmar a mente dela, para lembrar as palavras de Deus. Não é? Como não tem muita afinidade, então foi uma pequena intervenção do Espírito. Eu não vou dar a glória para mim. Foi do Espírito. Então nós somos espirituais. Porque Jesus pagou um alto preço para a minha vida e para a vida dessas almas. Então que venhamos a estar neste lugar de adoração, de entrega e de fazermos a
vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.